O professor Gilson Gomes Bento. Na gravação não estou aparecendo, mas deixa eu aparecer um pouquinho para vocês aqui. Vou ligar minha câmera aqui um pouquinho para dar um oi para vocês. Daqui a pouco eu devo aparecer. Deixa eu ver se apareço. Vocês estão me vendo? Eu não estou me vendo. Vocês estão me vendo? A internet caiu? Fala aí, gente. Se a internet tiver caído, me avisa. Caiu? Sim, estamos te vendo. Ah, viu? Vocês viram agora? Pronto. Sim. Sim, professor. Bom, mas demorou foi muito. Não. Demorou foi muito. Pronto. Tá tendo eu tô travando para vocês? Sim, professor, mas o senhor não para professor. Não. Tá vendo? Tá vendo bem. Então, boa noite a todos. Nós estamos aqui, né, mais uma vez, nosso encontro aqui neste curso de Introdução ao Grego Clássico e Koiné, promovido pela Universidade Federal do Ceará. E estamos aqui utilizando o método Athenas D. Estamos aqui no capítulo 6 ainda. E hoje eu vou falar um pouco sobre preposições e vou revisar algumas questões aqui de conteúdo para que a gente possa, numa próxima aula, fazer uma avaliação, uma primeira avaliação. Então, olha aqui as preposições, né, gente? A gente viu algumas preposições utilizando, né, o caso dativo, expressando lugar. A gente também viu umas preposições que acompanhavam, né, o caso genitivo, expressando, né, uma origem, né, um lugar a partir do qual. E vimos também, né, umas preposições que acompanhavam, né, o acusativo, expressando o lugar, a direção, né, o lugar para o qual. Para o qual. Tudo bem, gente? Na gravação eu estava mostrando o parágrafo. Desculpa, gente. Mas eu não mostrei aqui o parágrafo para vocês. Vocês estão vendo aqui? O lugar. A gente então. Dativo com expressando lugar. Né? Ah, desculpa aqui. Dativo expressando lugar. Genitivo expressando lugar, a origem, né? A partir. Lugar a partir. E o acusativo expressando direção, o lugar para o qual. Tudo bem? Todo mundo acompanhou? Beleza. Beleza, né? Aí aqui ele dava uma lista dessas preposições que apareceram. Deixa eu aqui descer aqui um pouquinho aqui na visualização do outro computador. Então, ó, a gente viu o apô e o ek. Essa preposição ek, ela tem essa outra forma ex. Quando na sequência vem uma vogal, ela costuma virar ex, mas normalmente ela é ek. Então ela vai com um genitivo. Normalmente a gente traduz como para, fora de. E aqui o apô,
aqui eu botei de, né? Mas a gente pode botar assim também, a partir, de. Tá dando para entender? O apô pode ser assim, de, a partir de. E o ex pode ser para fora de, e vai com o genitivo. Então, se eu digo apoagru, eu estou dizendo assim que é um movimento a partir do campo, né? Apo tuoico, tuoico, eu estou dizendo assim que é um movimento a partir da casa. Mas se eu digo ek agru, eu estou dizendo assim para fora, ou melhor, exagru ou ectuagru. Então, se é ectuagru ou exagru, é para fora do campo. Todo mundo está entendendo? Que eu estou colocando a palavra agros, que é o campo, né, no genitivo. Tudo bem? Beleza. Beleza? Todo mundo está compreendendo isso? Aí, a preposição metá, ela pode ser usada com mais de um caso, mas com o genitivo, ela vai dar a ideia de companhia. Então, se eu digo metaxantias, vai ser junto com os Xantias, na companhia dos Xantias. Tudo bem? Não tem um sentido de movimento a partir de um lugar. Tranquilo? Continuando. A preposição. Aí temos algumas preposições com o dativo, que costumam vir bastante. A Dalgisa levantou a mão. Ah, foi? Adalgisa, qual era a pergunta? Esse atu, né, que é com, junto com, poderia ser com fulano, com cicrano, Santias com Ceópolis. Isso, seria tipo assim, o de Caiópolis, metá, tu, Xantias. Tá dando... Metá tem que ter o tu, Se for com artigo, sim. Não, porque nesse caso aqui está no genitivo, né? Quando eu digo, na verdade não seria Xantias, seria Xantio. Eu me confundi a terminação. Seria Xantio. Tá dando para entender? Vou me corrigir, porque eu declinei a palavra errada. Eu falei Xantias, mas Xantias fica no nome nativo. Deveria ser Xantio, né? Metá Xantio. Agora sim, entendi. Tudo bem, gente? Todo mundo entendeu? Aí é porque eu me confundi. Eu falei Metaxantias, mas na verdade deveria ser Metaxantio, que era Rodicaiópolis, Metaxantio. Então, o Diceópolis junto com o Xantes. Tudo bem? Tranquilo? Agora entendi. Obrigada. Tranquilo, né? Ótimo. Foi só uma distração minha, perdão. Aí aqui, continuando aqui. Não. A sua pergunta foi boa, eu me corrigi, ficou melhor a explicação. Porque aqui porque o metá ele é usado com outros casos. Então, não vamos confundir. Quando ele é com o genitivo, é que ele vai dar essa ideia de companhia, né? Continuando. Aí, o dativo. O dativo com a preposição en,
normalmente vai significar um lugar, né? Um locativo, né? Então, normalmente a gente vai traduzir assim, em, no. Tudo bem? A preposição em, normalmente a gente vai traduzir assim como alguma coisa como em, no. Por exemplo, se eu digo em toiagroi, eu vou dizer no campo, dentro do campo, né? Se eu digo em tais Atenas, vai ser em Atenas, em Atenas. Se eu digo em tois agrois, vai ser nos campos, no interior. Tudo bem? Beleza. Beleza, né? Aí a preposição epi. A preposição epi normalmente vai dar uma ideia de você estar assim em contato com uma superfície, né? Então, se eu digo epiteigei, vai ser sobre a terra, né? Sobre a terra, né? Sobre o chão, né? Epiteigei. Dá para você dizer também no chão, em cima do chão, né? Tudo bem? Aí, pros, a gente viu com dois casos. Pros, com dativo, dava essa ideia de proximidade, de junto. Então, eu digo, a gente viu prosteikrenei, junto da fonte, próximo do chafariz, da fonte, né? Tudo bem? Então, o pros mais o dativo, se eu disser assim, pros ton de Caiópolis, vai ser assim, junto do Diceópolis, próximo do Diceópolis. Se eu disser prostoi, oikoi, seu prostoi, oikoi, vai ser junto ou próximo da casa. Se eu disser prostais Atenas, vai ser próximo de Atenas, junto a Atenas. Eu acho que a gente viu também rodon, prosten rodói, a gente já viu, né? Prosten rodói, junto do caminho, prosten rodói, que era junto do caminho, próximo do caminho. Tudo bem? Estou falando do pros. Pros dando a ideia de proximidade. Normalmente, o pros vai com o dativo, dando a ideia de proximidade. Ele pode também ir com acusativo. Mas a gente aprendeu primeiro ele assim, né? Com o dativo e dando a ideia de proximidade, né? A gente viu ele também com acusativo, dando a ideia de direção. A gente viu ele com acusativo, dando de ideia de direção. Então a gente viu ele aqui, ó, para, em direção a. Tá claro isso? Então eu digo assim, se eu digo tonagron, é para o campo, em direção ao campo, prostonagron. Se eu digo prostonoikon, é para a casa, em direção à casa. Normalmente.
pode A ser. dica para diferenciar é o qual, professor? Do dativo para acusativo, do pros? Não, assim, e não, você vai. Eu quero que vocês tentem aprender que normalmente você vai ver o dativo, né? Dando a ideia de proximidade, e o acusativo dando a ideia de direção. Mas isso aí, depois vocês vão ver que isso aí não é sempre, que às vezes troca, né? Que vai ter gente que vai usar o pros, dando a ideia de proximidade, junto com o acusativo. Tá dando para entender? Só queria saber se tem uma. Para diferenciar quando é dativo e acusativo, pros aí, é o contexto da frase para diferenciar? Ou Não, assim, alguma palavra alternativa aí? Não, acho que você não. Talvez você precise rever as declinações, né? A gente sabe que é diferente pelo final das palavras, né? O final dos substantivos, dos artigos, né? Eles são diferentes, né? Quando está no dativo é um, quando está no acusativo o final é outro. Quem está perguntando mesmo? Rodrigo. Então você precisa revisar um pouquinho a declinação, as declinações. Tudo bem? Nos substantivos, muda o final. E aí você sabe, a gente diz, está no dativo, está no acusativo. Não é o contexto, é a morfologia dos substantivos, dos nomes, né, dos adjetivos, também do artigo, quando os substantivos são acompanhados dos artigos. Então, quando eu digo tonoikon, prostonoikon, está no acusativo. Aí você pode, a tendência que eu quero que vocês tentem entender é traduzir como em direção ao campo, prostonoikon. Mas se eu disser prostoi, oikoi, ou pros, melhor dizendo, prostoi, oikoi, eu quero que vocês entendam primeiramente junto, perto, próximo do campo. Vocês entendem? Porque estaria no dativo. Tudo bem? Certo. Aí, mas é claro que isso não é todo texto que vai manter essa relação. Às vezes, você vai ter um texto que o pros vai estar combinando com o acusativo e vai estar dando a ideia de proximidade. Então, eu mostrei para vocês, para alguns de vocês, numa outra aula, prostonteon, que é lá em João, primeiro, no Evangelho de João, primeiro, diz assim, prostonteon. E lá está no acusativo. E aí, ali, está dando a ideia de proximidade. Talvez até de companhia. Né? Então, junto de Deus, né? O verbo estava junto de Deus, estava com Deus. As pessoas normalmente traduzem, né? Então, não é. Se a gente fosse fazer assim esse padrãozinho aqui gramatical que a gente está tentando ensinar, o padrão seria traduzir assim, tipo, em direção a Deus, mas não faz tanto sentido. Então, a gente é mais interessante você buscar uma outra tradução, né? Uma coisa assim, tipo, junto com Deus, né? Então, aqui é o que a gente viu assim
que é um padrãozinho, né? O que você vai encontrar com mais facilidade, mas vai ter variações. Tudo bem, gente? Não vão achando que isso aqui é tudo, não, porque não é tudo. É só alguns padrõezinhos. Aí, continuando. Ripo. Deixa eu aqui ir para Ripo. Ripo, né, gente? Ripo. Se a gente significa abaixo, sob. Então, abaixo, sob, significa assim, né? Tem uma coisa em cima, né? E tem essa coisa vai estar embaixo, né? Então, vocês viram assim, hipotoidendroi, debaixo da árvore. Então, Roxantias, Hesicasdei ou hipotoidendroi. Né? O Xantias descansa debaixo da árvore. Debaixo da árvore. Desculpa aí, gente, eu espirrei aqui. Então, hipotoidendroi. Se vocês voltarem lá para os textos iniciais, você lá do Xantias, tudo mais, vocês vão ver lá, né? Hipotoidendroi. Vai aparecer algumas vezes, debaixo da árvore. O Diciópolis descansa debaixo da árvore. O Xantias descansa debaixo da árvore. Tudo bem? Hipotoidendroi. Então vai ter lá, né? Então é que a ideia é sob a árvore, né? A árvore está em cima, né? E a pessoa deita, né, debaixo da árvore, né? Da sombra da árvore. Hipotoidendroi. Então, normalmente o hipo ele vai com o dativo, com o caso dativo. Adalgisa. Professor, esse Xantias é muito do folgado. Ele está sempre debaixo dessa árvore descansando. O outro lá se lascando para trabalhar e ele debaixo da árvore. Então, esse dele fica debaixo da árvore, Sim, Adalgisa. É verdade. Continuando. Aí, vocês viram também Aná Ton Rodon, né? Anaton Ton Rodon, que era caminho acima. Anaton Rodon. Deixa eu marcar aqui. Anaton Rodon. A ideia era que o Felipe e o cachorro, né, estavam subindo, né, o caminho subia, né? Era uma estrada que subia para cima do monte, da colina, né? Hipotonrodon. E aí tinha o contrário, que era o catá. Catá tonrodon. Catá tonrodon. Para baixo, né? O caminho para baixo, né? Descendo, né? Tranquilo? Então, os dois iam com o acusativo. Dava uma certa ideia de direção, mas essa direção, ora era para cima, né, o aná, né, e o ora que era para baixo, né, catá. Também vimos o esse ex, né, ex era uma direção, né, se opondo, né, ou melhor, opondo não, era uma direção que vinha para dentro de uma determinada área ou chegando em uma determinada área. Então, quando eu dizia estonagron era para dentro do campo.
estonoikon era para dentro da casa. Se eu disser estás Atenas, é para dentro de Atenas. Tudo bem, gente? Às vezes, você pode traduzir só como para, às vezes como em. Então, porque às vezes eu digo assim, chegou em algum lugar, né? Acho que vocês já viram, chegou eisten Creten. Chegou em Creta, né? Chega em Creta. Vocês não... A gente não estava lendo, né, a história do Teseu e do Minotauro? Então, tem um momento em que os personagens chegam, né, eisten Creten, em Creta, né? Tranquilo? Então a gente pode traduzir o eis como para dentro, para em, às vezes até com a preposição a. Deixa eu botar aqui mais aqui, tipo a. Tranquilo? Não, eu não tinha colocado não, mas é uma opção também. Em a, porque em é mais informal do que a. A é mais formal. E aí o problema do a, da preposição a, é porque dá crase, né? E aí as pessoas se confundem muito com crase. Epi, a gente viu epi dando a ideia de sobre uma determinada superfície, né? Epi, dando a ideia de superfície. Então eu posso dizer mais. Então epiteigei seria sobre a terra, né? Agora, epitonoikon seria contra, né? Aí dando uma ideia de oposição, né? Como se fosse, às vezes, eu gosto de traduzir, às vezes, assim, para cima, né? Mas contra é bom. Então, tipo, epitonoico não, epiton lykon, perdão, falei oikon, epiton lykon era contra o lobo, né? Epiton lykon. Vocês lembram da história do cachorro que luta contra o lobo? Epiton lykon. Então, dá essa ideia de contra. Tudo bem? Então, epi pode dar a ideia de em cima, né? Sobre, assim, numa superfície. Pode dar também a ideia de contra. Metá. Agora, metá. Vamos para metá. Metá não é a gente viu com genitivo, né? Dando a ideia de companhia. Mas aqui também tem metá, dando a ideia de depois, após. Eu gosto também de traduzir atrás, porque no texto dava essa ideia de após, né? Mas assim, como eu entendia, era mais a ideia de atrás. Mas assim, normalmente você vê assim traduzido como assim depois, após, além. Às vezes as pessoas elas dão essa ideia de além. Eu não sei se vocês acompanharam a polêmica, uma certa polêmica que houve com a empresa do Facebook. O Facebook, ele mudou o nome da empresa, ele mudou o nome da empresa principal. Aí mudou o nome para Meta. Vocês acompanharam essa polêmica? Determinado momento, o Facebook estava. Oi?
Não acompanhei não. Como foi aí o babado? Aí, o Facebook, ele estava investindo numa tecnologia de, de realidade virtual, de realidade aumentada, né? Um, uma espécie de jogo, né? Onde tinha os bonequinhos, uns como se fossem uns avatares. E ele esse jogo, né, de metaverso. E aí, com uma jogada de marketing, eles mudaram o nome da empresa maior, né? A empresa maior se chamava Facebook, né? Mas eles mudaram o nome da empresa maior para Meta. Então, o nome da empresa maior começou a ser Meta, aí a empresa Meta é dona do Facebook, dona do WhatsApp, dona do Instagram e dona desse sistema de realidade virtual, realidade aumentada, né? Que é como se fosse um jogo. Eu nunca joguei, não tenho a tecnologia, mas teve gente que investiu, né, na época, e aí teve todo um burburinho por causa do nome, Meta, né? Então, Meta pode dar essa ideia de depois, após, além. E muito por causa do livro, do título do livro do Aristóteles, que foi chamado de metafisical, psicar, que na verdade talvez nem tenha sido ele que tenha dado o título, talvez tenha sido, né, os bibliotecários que deram o título desse livro do Aristóteles. Tem algumas pessoas que contam, né, essa anedota, que talvez que o Aristóteles mesmo não chamasse, né, esse livro de metafísica ou de metafísica, mas teria sido os bibliotecários que teriam reunido, né, esse livro dele, né, ou esses escritos do Aristóteles, e chamado de metafísica, porque a ideia seria assim, seria um conjunto de textos do Aristóteles que falariam. Por um lado, as pessoas dizem que isso aí é besteira, dizem não, que os textos realmente falam de coisas, de uma lógica que estaria, né, ou de alguma coisa que estaria além os princípios, assim, além da física, das coisas físicas, da natureza, né? A física trataria, né, da biologia, né, e tudo mais. E a metafísica discutiria a realidade, né? E aí você precisaria, né, de uma espécie de um discurso, né, que tratasse, né, além da realidade. Vocês estão entendendo? Mas aí tem essa anedota que diz que não, que foram os bibliotecários que deram o nome. Os bibliotecários pegaram assim, ordenando, né, os livros, disseram, olha, esses livros aqui a gente vai chamar de física, esses livros aqui vêm depois, a gente vai chamar de metafísica. Eu não sei se é uma anedota engraçada, mas algumas pessoas defendem. Então, por causa desse termo, metafísica, por causa desse termo metafísica, a palavra meta, ela depois foi usada, né, em muitos outros termos. Ela produziu
vários outros, assim como é que eu posso dizer, outros neologismos, né? Aí, normalmente ela não é usada assim sozinha, mas às vezes ela é usada assim. Quando a gente fala que uma coisa é meta, às vezes a gente está querendo dizer que essa coisa ela é uma coisa que está além da realidade, né? Metafísica, né? Ou que ela faz uma brincadeira com a ficção. Ela faz um debate, usa a ficção para poder fazer um debate da ficção. Ou da arte. Usa a arte para poder debater a arte. Aí você tem, assim, por exemplo, meta-teatro, meta-literatura, meta-linguística. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim, professor. Deixa eu dar um exemplo. Quando o personagem está no filme, e aí... meta-análise, a Viviane também. Que é quando você faz aquela pesquisa, né? Que você pega, né? Metanoia, né? Interessante. A Sara também apontou. Então, quando você tem um personagem assim no filme que ele vira para a câmera e ele fala com o público, isso já havia no teatro já. Mas eu estou dando um exemplo do filme porque hoje em dia é raro a gente ter uma oportunidade de ir ao teatro, né? De assistir uma peça de teatro. Mas nos últimos anos eu acho que eu vi umas duas só. Mas assim, quando um personagem no filme, né, vira para a câmera e fala com o público, né, diretamente, sem estar falando com os outros personagens, mas falando diretamente com o público, né, normalmente a gente chama isso de quebra da quarta parede, que é uma expressão que vem lá do teatro. E isso é como se fosse uma coisa meta, né? Meta teatral, meta linguística, onde você meio que você debate a ficção, né? Faz um comentário sobre a, o, a arte, sobre aquele modo, né? De tipo usa o cinema para poder falar do cinema, né? Usa o teatro para falar do teatro. Então se desdobra, né? Vai além. Eu espero que eu tenha sido claro, porque eu que é mais nesse sentido aqui que a palavra meta foi produtiva, né? E nas línguas modernas. Não é no sentido de companhia, é mais nesse sentido assim de além, depois, após, atrás. Tá dando? Tá bem, gente? Todo mundo compreendeu? Sim. Tranquilo. Aí tem um quadradinho aqui que é interessante que eu mostro para vocês. Deixa eu ver se eu mostro aqui. Deixa eu ver se a visualização aqui. Parece que eu tenho que diminuir um pouquinho o zoom. Todo mundo tá vendo o quadradinho? Sim, professor. Sim, ele na verdade é um círculo, né? Eu falei que é um quadradinho porque a imagem é um quadrado, mas o quadrado dentro do quadrado tem um círculo, né?
Aí, eles aqui, nesse quadrado, tem várias preposições, até outras que não tem ali em cima, né? Aqui a ideia desse esquema é a gente poder falar das preposições e de como é que elas expressam lugar, lugar. Não é então tipo você tem um círculo no meio, né? E aí dentro do círculo tem n. Por quê? Porque o n vai dar essa ideia de dentro, né? Em algum lugar, né? Dentro de algum lugar. Aí do círculo grande sobe uma flecha e tem assim aná. Então dá a ideia de para cima, acima, né? Para cima. Abaixo do círculo tem a preposição catá. Então dá a ideia de para baixo, para baixo. Aí atravessando o círculo, você tem uma flecha, né? Que parte de uma preposição que chama de a. Então, de a, normalmente, quando dá a ideia de lugar, dá a ideia de através. De a. Tudo bem? Tranquilo? Aí, assim, ao lado do círculo tem uma Legal. sim. Aí, ao lado do círculo tem uma linha paralela e está junto da preposição parar. Então, parar pode significar ao lado, pode significar junto, paralelo. João Batista quer perguntar alguma coisa? Sim, professor. Hemodiálise tem alguma coisa a ver também? Provavelmente, mas seria por causa da... A ideia seria que se você solta o sangue, né? Teria a ver o hemo seria daria a ideia de sangue, né? Hemo é de raima, sangue, né? De a daria essa ideia de através e o lise seria de liso, ou de que viria de lio, que é de soltar, né? Liberar. Então você atravessaria, né? O diálogo, exatamente, diâmetro. O diálogo, gente, algumas pessoas confundem o diálogo, pensam que diálogo tem a ver com duas pessoas, mas não. Diálogo vem dessa preposição de a. Então seria um discurso que atravessa, né? Vai de um lado para o outro, né? Vocês estão entendendo? Diálogo, diálogos, em grego, né? Seria um discurso, né? A palavra, né? Que atravessa, né? Aí, aí aqui tem uma flecha que sai do círculo e vai para, assim, da borda do círculo e vai para frente, que é o apô. Então, a ideia é que o círculo, ele vem, melhor, a flecha, ela vem do círculo, ela sai a partir do círculo. A origem é o círculo, apô. Então, apô, a partir do círculo, estou saindo do círculo. Tem uma outra flecha que ela vem de dentro do círculo para fora do círculo. E tem assim, ek. Então, o ek, ele daria essa ideia também de origem, mas daria a ideia de para fora do círculo, né? Ek. Aí agora a Dalgisa levantou a mão também. Professor, tem o aná lá em cima, né? Sim, acho que o segundo que eu falei, que é para cima, né? Acima, para cima, né? Sim, é para cima. Então não tem nada a ver com esse apô que vem, aliás, que vem saindo do círculo.
Isso. O aná seria para cima e o e que seria para fora. Ok. Obrigada. Aí o metá aqui, o metá ele está depois do círculo, né? Além do círculo. Já está se afastando do círculo, né? Aí do outro lado, você tem uma linha que está assim, logo abaixo do círculo. Essa linha que está logo abaixo do círculo tem a preposição ripô, que vai dar a ideia de abaixo do círculo, debaixo do círculo. Não é para baixo, é de baixo. Debaixo do círculo tem uma linha. Essa linha está marcada com a preposição ripô. Então dá a ideia de baixo, abaixo do círculo. Sob. Isso, sob, também, sob. E aí é que o João está falando hipoglicemia, né? Isso. Hipoglicemia é quando a glicemia está baixa, né? Aí você tem aqui anti, que a gente não viu anti, mas anti dá a ideia também de dois lados que se opõem, né? Duas flechas aqui, uma apontando para a outra, né? Então anti dá essa ideia de contra também, né? Aí, antítese, exatamente. Aí tem aqui uma flecha que vem de fora do círculo para dentro do círculo. Ela aponta, né? A ponta da flecha ela está dentro do círculo. Então é de fora para dentro. Então eis. É que o menino, alguém perguntou sobre hipocrisia, né? Provavelmente tem essa relação de julgamento, né? A parte da que você tem que pensar é assim, a questão do julgamento, né? Crisia, né? Vai ter essa ideia de julgamento, né? Aí agora, deixa eu continuar aqui. Onde é que eu parei? No eis, né? Isso. Então é para dentro do círculo, né? Eis vai dar a ideia de para dentro do círculo. Aí o pros, ele tá junto de uma flecha que ela vem, né? Ela vem e ela encosta no círculo, né? Então ela tá indo, né? Para o círculo, em direção ao círculo. Não tá dando a ideia tanto assim de entrar dentro do círculo, mas ela tá em direção ao círculo. Vocês estão entendendo? Então pros, pode dar essa ideia de em direção, pode dar a ideia também de proximidade. Tudo bem? Aí o pro normalmente dá a ideia de na frente ou a favor. Pro dá essa ideia de pode também estar ligado, né, a questão de proximidade também. O pro, né? Pro. Então, pro pode ser proximidade, pode ser a favor. Se opõe a anti, que é contra, né? Aí, o círculo como um todo, né? Ele dá uma volta, né? Uma volta. A essa volta a gente chama de peri. Peri. Em português a gente tem a palavra periferia, né? Não é? Periferia. O que significa periferia? Né? É um círculo. E aqui o João disse pericárdio, que eu imagino que seja alguma coisa que dá a volta no coração, né? Perímetro, né? A medida, né, do contorno, né? Então, peri, a preposição peri, né? Película, né? Membrana, perífras, né? Você dá uma frase que você diz uma coisa usando, dá uma volta sobre a mesma ideia, né? Então, a ideia do peri vai ser essa ideia de volta, né? O peri também pode dar essa ideia de assunto, né? De a respeito, né?
Mas aqui como esse esquema ele está tentando mostrar assim relações de espaço, né? Então peri vai dar essa ideia de volta, né? Ao redor, né? Você pode também dizer assim ao redor, à volta. Aí epi tem uma linha que ela está bem em cima, encostando no círculo, está encostando, né? Aí epi vai dar essa ideia de sobre, em cima. Se opõe a hipo. Aí você tem aqui também hiper. Ele não está encostando, ele está superior. Então, hiper, ela é uma ideia de superioridade. Então, não está se encostando. Hiper, ele está passando por cima. Então, hiper, muitas vezes a gente fala hipermercado. A gente pensa que hipermercado é maior do que supermercado, mas na verdade é a mesma ideia. Aí aqui o João falou hipertireoidismo. Isso, quando a tireoide está produzindo, né, um hormônio, né, muito alto, né, hipertensão, né? Na verdade, quando está crescendo, né, a tireoide. Hipertensão é quando a tensão, né, quando a pressão, né, está muito alta, a pressão, né, sanguínea está muito alta, né? Então, hiper vai dar essa ideia de passa por cima, não é encostando, é assim por cima, né? Por cima. Então, um movimento, né, por cima, né, de alguém ou de algum lugar, melhor dizendo. Tudo bem? Tranquilos? Eu acho que eu falei de todas, não falei? Hipérbole, isso, exatamente. Hipérbole é que é de hiper. Você lançar sobre, né? Hipérbole dá a ideia de exagero, né? Porque você lança sobre, né? Uma coisa alta, né? Se distanciaria da realidade. Aí deixa eu ver o que mais que eu gostaria de mostrar aqui para vocês. Era interessante a gente ler o texto Roteseus tenariadin cataleipe. Deixa eu ler aqui com vocês. A gente ainda tem 1 hora. É bom para a gente revisar assim o vocabulário. Então, ó, na semana que vem, eu vou fazer uma pequena prova com vocês. Olha, a UFC, gente, vai entrar em greve. E aí, a professora Ana Maria não falou nada com a gente, assim, sobre... Eu sei que se ela entrar em greve, não vai ter mais nada presencial, né? Mas eu não sei, assim, como é que vai ficar os cursos, assim, de extensão, né? Então, depois eu devo falar com ela para saber como é que vai ficar. Aí, qualquer coisa, eu passo a prova para vocês, e aí eu peço para vocês fazerem. E aí, se a gente tiver que dar uma interrompida nas aulas, pelo menos vocês têm o tempo para fazer a prova com calma. Mas se puder continuar a aula normal, a gente continua dando a aula normal, né? Continua. E a prova vai ser com consulta? Normalmente eu faço com consulta porque é um jeito mais simples, né? Eu não é. Tá bom. Não é no. Vocês queriam fazer assim com tempo, é? Vocês queriam. Não. Tempo marcado, 2 horas? Não, vai fazer com calma, né? Não, gente, eu devo fazer, né, o questionário. Aí eu devo, na semana que vem, compartilhar um questionário com vocês online. E aí vocês devem responder esse questionário para mim.
Mas aqui, eu tô. Vamos dar uma lida aqui neste texto aqui. Ele revisa o vocabulário aqui dos últimos textos. E aí ele também continua a história do Teseu. Alguém aqui pode ler para mim uma frase, uma linha? Alguém pode ler? Muitos entorpeceres, os retalhos, doze, cai aportes, pretas, aportelho. Isso. Aí você consegue traduzir algumas palavras? Assim, então, Teseu, os companheiros, escolhe os companheiros, salvar e para Creta, Apofélio, agora eu estava super. Não é para Creta. Seria como? A própria longe. Isso, para longe, né? Para longe, a porta do primeiro, no cercado do país. Para longe de Creta, Apofélio, não navegar. Chegar é. Não, seria fugir, né? Escapar. Isso. Então seria dessa maneira ou assim, né? Então o Teseu salva, né? Seus companheiros, são seis salva. Salva os seus companheiros. Para longe de Creta. Escapa, foge. Muito bem, muito bem. Quem pode ler mais uma frase, gente? Tem umas 16 pessoas aqui hoje, não? Ou umas 18. Quem pode ler? Mais aí? Quem? Por favor. Aí, Leici, você pode traduzir uma parte das palavras? Então, primeiro, para uma ilha, que eles têm uma ilha chamada Naxos. Isso, o nome da ilha é Naxos. Sim, é o Pleuce. O que significa o Pleuce? Isso, exatamente. Então, primeiro eles navegam, né, para uma ilha chamada Naxos, ou de nome Naxos. Ah, você quer que eu dê um zoom? Deixa eu ver aqui. Tá o suficiente ou você quer mais um pouco? Eu botei 100%. Tá bom? Mais um pouco? Professor, o senhor vai querer que a gente trate os textos, então, para o senhor, os exercícios, os textos? Eu não pedi. Não, sim. Eu não pedi. Então, por enquanto, não. Por enquanto, não. Eu tô, porque o meu plano, inicialmente, é que vocês... vou fazer um formulário, né? Com algumas perguntas. Eu vou querer que vocês respondam nesse formulário. Isso vai ser a primeira avaliação. Às vezes, eu cobro a questão dos exercícios, porque
às vezes a pessoa ela estava com uma frequência muito baixa, né? Alguma coisa assim, né? Aí a pessoa precisa fazer os exercícios para poder revisar, né? E mostrar que aprendeu mesmo, que está acompanhando, né? Isso não é uma coisa que eu peço para todo mundo, não. Mas continuando. Aqui então, Proton Man seria por um lado primeiro, né? Seria então, por isso, portanto, né? Nesson Tiná é uma ilha. Nesson é a ilha, né? Tiná seria alguma, uma, certa. Então seria uma ilha, né? Primeiro em direção à ilha. Michel já vai sair? Tchau, Michel. Para uma certa ilha, né? Naxon, Onomati. Aí Onomati, tudo bem. Naxon é o nome da ilha, né? Naxos. Aqui está no acusativo, Naxon. Mas Onomati tá no dativo. Significa de nome, né? Por nome, né? Então é como se dissesse assim, por nome Naxos. Então a gente normalmente vai traduzir assim, chamada Naxos. Mas isso aqui é um dos usos do dativo, né? Um dativo de respeito, de referência, né? Esse onômate. Aí pleusin navegam, né? Esse verbo aqui é um verbo navegar, ele é mais ou menos contrato, né? Às vezes ele tem umas formas onde contrai e tem umas formas onde ele não contrai o Y. Aqui não contraiu o Y, né? Não ficou plusin, ficou pleusin. Então, nos verbos contratos em Y, o Y contrai com a próxima vogal. Então, se tivesse contraído aqui, teria ficado plusin. Mas não, ficou pleusin. Tudo bem? Quem pode ler mais uma frase? Essa aqui, quem pode ler essa frase aqui para mim? Epei de Aficutai, Ekbainos, Ektes, Neos, Tai, Anapauontai. Isso. Aí aqui, a palavra diferente que apareceu foi esse anapauontai. Anapauontai é assim tem a ver com parar, né? Então ele acha que ele até deu assim no vocabulário complementar descansar, né? Eles descansam, mas tem a ver com parar. Seria então assim você essas outras palavras aqui você conhece? Aficutai é de chegar, né? Isso. Então eu chego, aí eles chegam. Como é que é? Chegando, né? Eles chegam, né? Quando eles chegam. Quando eles chegam, o que é que eles fazem? Não é bem descer. Seria o quê? Seria. Dá a ideia de descer, mas pode ser mais assim no tipo. Não, Catabaina quer descer, né? Isso. Catabai não é descer. Esse é Equibainos seria o quê? Eles fazem o quê? É parecido, mas não é descer. Seria o quê?
Desembarcam, né? Pode ser, pode ser. Pode ser desembarcam. Pode ser também saem, saem. Sai. Eles andam para fora. Andam para fora. Não, levantam não. Eles ou eles saem, andam para fora, eles saem, eles desembarcam, né? E é da onde? Da onde? Ectes neos. Da onde é? Ou para ectes neos. Você sabe o que é? Ectes neos? O Gilson tá dizendo aí, ó. Navio da nau, né? Isso. Eles saem da nau. Eles andam para fora do navio. Desembarcam do navio, da nau. Essa palavra, o radical aqui dela muda um pouco, né? Fica um pouco irregular. Não foi conhecer. Uhum. Então, Eu confundo muito essa palavra com ilha. sim, sim, sim. Acabam ficando parecidas. Nesson e Neos, né? Acabam ficando parecidas. Por causa de ter o mesmo vogal inicial, né? Pode ficar parecida. Aí, deixa eu ver, continuar aqui a leitura aqui com vocês. A próxima frase. Deixa eu ver, tem essa aqui. Deixa eu ver aqui o. Sim, esse é Anapaonta. Na pauta é descansam, descansam. Então seria quando eles chegam, eles saem do navio e descansam, né? Eles dão uma parada, né? Basicamente é isso, eles param. Você tem que prestar atenção aqui quando é que é voz média e quando é que é voz ativa. Então, por exemplo, a ficnuntai é voz média, ekbainusin é voz ativa, anapauontai já é voz média já. Tudo bem? Aí a voz média, e tem a voz média, a gente traduz. Como é? Às vezes a gente traduz como se fosse uma reflexiva, às vezes a gente traduz de alguma outra maneira, né? Às vezes usa um outro significado, às vezes resolve assim, colocando assim para o interesse, para o seu interesse, né? Já resolve, né? Aqui no caso, descansar, você mudou o significado. O significado básico é parar. Tá dando para entender? Sim, mas eu quero dizer o tempo verbal, que eu vou traduzir. Não, é presente. Aqui tá no presente. Presente. Isso. Não, porque se fosse a voz ativa, seria a terminação, né? A terminação em grego, né? Isso, Mas em o grego. significado em português fica. Descansa. Isso. Não, mas é porque a gente não. Porque o problema é. Sim, sim, João. A resposta seria sim. O. Então, porque quando assim, se fosse na voz ativa, a gente seria assim, tipo, eu parei outra pessoa, ou eu parei alguma coisa. E aí, Entendi, professor. Entendi. mas aqui eles no sentido de descansar, de Eles estão sofrendo a ação, eles estão fazendo e sofrendo a ação. isso, eles descansaram, eles cessaram, né, de trabalhar. Ok, entendi. Professor, poderia ser repouso? Pode ser também, daria para poder dizer também repouso, repousam, eles repousam. Repouso, né? Eles repousam. Isso.
Aí aqui, continuando aqui, a próxima frase, esse EPD nix, EPD nix, EPD nix gignetai, quando fica de noite, quando chega a noite. Então, gignetai é fica, chega, se acontece. Então, nix é noite, né? EPD é quando e quando. Então, EPD nix gignetai, quando fica de noite. Hoimen aloi kateudusi. Hoimen aloi é, por um lado, os outros. Hoimen aloi, os outros, né? Aloi. Hoimen aloi, por um lado, os outros. Kateudusim. Kateudusim. Os outros dormem, né? Os outros adormecem, dormem, né? Autos de Roteseus, o Cateude. Por outro lado, o próprio Teseu, o Teseu mesmo, o Cateude, não dorme, não adormece. Alá resicos mene. Alá resicos mene. Mas, porém, né, permanece quieto, fica parado, fica quieto, né? Fica em silêncio, né? Resicos. Aqui seria quieto, né? Mene seria fica, permanece, né? Mas fica quieto, né? Ugar filei ten Ariadne, nen. Ugar filei ten Ariadne, ude buletai ferei auten prostas Atenas. Ugar filei ten Ariadne é, pois não ama a Ariadne. O de buletai e nem buletai, que é deseja, né, ou quer. Buletai aqui dá na voz média, né? Ferem, né, mas buletai é um verbo depoente, não tem a forma ativa, né? Aí ferem seria levar, né? O que é o infinitivo, não deseja levar ao ten, não deseja levar a ela, né? Não deseja levá-la. Ao ten aqui é a Ariadne. Prostas Atenas, para Atenas. Aqui eu acho que tem um errozinho de digitação. Deixa eu ajeitar aqui. Ó. Saí, mudei de página. Pronto. Prostas Atenas. Aí aqui, todo mundo entendeu a questão do... Ele não... O próprio Teseu não dorme, pois mais fica quieto, pois não ama Ariadne, nem deseja levá-la para Atenas, né? Ferei auten prostas Atenas. Buletai é o quê, professor? Buletai é deseja, quer. Sim, obrigada. Aí na sequência a gente tem aqui Dioligo un epeicateudei Reariadne, Roteseus, Egeirei tus retairos cai. Aí, Dioligo un seria em pouco tempo, então, ou depois de pouco tempo, então, né? Epeicateudei Reariadne, quando dorme a Ariadne, quando a Ariadne dorme, Roteseus, Egerei tus retairos, o Teseu, ele desperta, né? Ele acorda os companheiros, né? Cai e
Isso, epeia é quando. O epeia aqui é um quando. Quando. Aí na sequência tem assim. Sim, quando Cateudei, né? Quando dorme, né? Cateudei é dorme, é Ariadne, né? Quando a Ariadne dorme, quando dorme a Ariadne. Aí ele desperta, né, os companheiros e ele vai falar alguma coisa, né? Sigate ophiloi, fecin, kairos estin apoplein, speudete un prostenam. Sigate ophiloi, ou sigate ophiloi. Cadê? Sigate ophiloi seria façam silêncio, amigos, ó amigos. Sigate ophiloi seria façam silêncio, ó amigos. Aí Fecin, diz ele fala, né? Kairos estin apoplein. Kairos estin apoplein. É hora de navegar para longe. É hora de zarpar, né? É hora de é hora. Apoplein aqui é navegar para longe, é zarpar. Kairos aqui seria a hora, o tempo, a oportunidade. Então ele está dizendo, é hora de partir, é hora de zarpar, é hora de navegar. Speudete un prostenaum. Se apressem, apressai-vos, então, para o navio. Apressai-vos para nau, né? Para nau. Apressai-vos, então, para o navio. Apressem-se, então, para a nau. Aqui é o imperativo, né? Esse speudete é o imperativo. Speudete. Epei, epeiun, epeiun, eisten, noun, aficnuntai, takeos, liusi, tas peismata, kai apopleusi, ten Ariadnen, leipusin, enteinessoi. Epeiun eisten noun aficnuntai. É assim, quando... Oi? Eu tô aqui, não tá, como é que tá aparecendo para vocês? Eu li agora de Epei até o final aqui, até Nessoi. Epei, eu li aqui Epei, né? Até Nessoi. Eu li, é porque o problema é que eu não sei se está chegando imediatamente o que eu estou falando. Eu não sei se está tendo um atraso na minha fala. Não tá não, professor, que eu estava copiando aqui. Não. Tudo normal. Tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Então, Eu me atrasei que eu estava copiando, professor. não, mas se acalma. Então, olha, o que foi que ele disse? Ele disse, sigate ophiloi. Façam silêncio, amigos. Disse, Fecin, kairos estin apoplein. É hora de viajar para longe, de navegar para longe, de zarpar. Speudete, apressem-se, apressai-vos. Então, por isso, prostenam, para o barco, para o navio, né?
Aí ela continua. Continuação. Eis tenau afic nuntai. Então, quando eles chegam no navio, né? No navio, taqueos, liu-se, tas peismata. Aí peismata, ele dá aqui embaixo, que é os cabos, as cordas, né? Eles rapidamente, taqueos vocês já deveriam ter aprendido, eu acho, que é rapidamente, taqueos. É o contrário de bradeos. Bradeos é devagar, taqueos é rapidamente. Liu-se é soltam, desatam, né? Rapidamente eles desatam, né? As cordas, os cabos, cai e apopleu-se. Isso, bradicardia e taquicardia, o João tá lembrando. Cai apopleu-se. E ele navegam para longe, zarpam, né? Vão embora. Tenariadinen leipusin entei nessoi. E deixam, né, a Ariadne na ilha. Tenariadne, né, Ariadne, leipusi, deixam, né, deixam entei nessoi, na ilha. Tudo bem? Deixa eu passar aqui para o próximo parágrafo. Epei de remera. Aí aqui tem um acentozinho que não deveria ter. Deixa eu ajeitar. Remera. Isso aqui é porque quando copia para outro arquivo, às vezes há uma desconfiguração e o macron às vezes vira circunflexo. Continuando aqui. EPD remera gignetai. Quando fica de dia, então, remera é o dia, gignetai é fica, chega, se torna, acontece, né? Então, quando fica de dia, anageiretai, Ariadne, Ariadne se levanta, se acorda, né? Se desperta. Aqui está na voz média, né? Ela que se desperta, né? Ela não acorda outra pessoa, ela se desperta. Ela se acorda. Cai Rorai e vê Rorai, rote uterroteseus, que nem o Teseu. O rote aqui é um que, né? Pode ser um porquê ou um que. Que nem o Teseu, ute é o nem, né? Ute roteseus, uterro retairoi, pareisim. Nem o Teseu, nem os companheiros estão lá, estão ao lado, estão presentes. Pareisim. Trekei proston aigialon, kai blepei prostentalatan. Corre então, trekei proston agialon. Agialon é a praia, a costa, né? Corre para a praia, corre para a costa. Kai blepei prostentalatan. E olha para o mar, né? Tentalatan. Tendenal ukhorai. E o navio não vê o navio. Tendenaun e o navio uk não horai, ukhorai, não vê o navio. Mala fobeitai. Então, muito medo sente muito medo, né? Cai boai e grita. Boaia grita, né? O que ela grita? Ó Teseu! Ó Teseu! Puei! Mecataleipes!
melhor, arame cataleipes, epanelte, caisóis de me, epanelte, caisóis de me, sóis de me. Então ela diz assim, o que foi que ela gritou? Ó Teseu, puei, onde estás? Onde você está? Arame cataleipes, assim, você está me abandonando? Tu estás me abandonando? Acaso você está me abandonando, né? Cataleipes é abandonar, né? Deixou para trás, né? Epanelte, aqui é o imperativo, retorna, epanelte, retorna, volta, sós de me salva, e me salva, retorna e me salva, volta e me salva. Então ela diz, ó Teseu, onde você está? Você me deixou? Você está me deixando? Volta e me salva. É isso que ela está gritando. Tranquilo? Todo mundo entendeu? Ninguém está falando nada. O João respondeu que sim. O William também disse ok. Estava copiando, professor. Não, eu sei, eu só estava esperando. Eu não vou falar porque eu não conheço. Mas você vai conseguir, vai dar tempo. Dê uma olhadinha, revise o conteúdo aí. Vai dar certo. Aí aqui tinha umas perguntinhas aqui. Deixa eu ver se eu faço aqui as perguntinhas aqui para vocês. Para onde Teseu e seus companheiros navegam primeiro? Vocês lembram de cabeça? Não precisa responder em grego, não. Como é que é? Para onde Teseu e seus companheiros navegam primeiro? Para uma ilha, né? Para uma certa ilha. Como é o nome da ilha? Vocês lembram? Não. Não. Nessa história, não é na história anterior. Essa aqui. O nome dessa ilha era outra. Porque eles já tinham deixado Creta já. O nome. Hã? Naxon. Isso, Naxos, né? Isso. Aí o que é que eles fazem quando eles chegam lá? Eles descem do navio. Descem do navio, né? E o que mais? Descansa, não, né? Isso, exatamente. Era descansam, isso. Descem do navio, né? E descansam. Na verdade, não era descer, né? Era sair. Eles desembarcam. É isso, foi a parte que você leu. Saem do navio, desembarcam e descansam. Aí, a 3. Por que o Teseu não dorme? Por que o Teseu não dorme? Resume aí para mim. Oi? Ele quer fugir de Ariadne, né? Isso, ele quer fugir de Ariadne. Não quer levar ela. Ele não ama ela. Isso, exatamente. Isso, ele não a ama, né? E não quer levar ela para Atenas, né? O que Teseu diz aos companheiros quando os acorda? Se apresse. Se apressem, o que mais? Fique em silêncio. É isso
não sei se eles falam. Sim, silêncio. Primeiro ele diz, fiquem em silêncio, né? Em silêncio, se apresse. Se apresse, né? Ele também fala, é hora de zarpar, desarpar, de navegar para longe, né? Isso mesmo. Aí, o que vê a Ariadne quando acorda? Ela vê que eles não estão lá presentes, né? Isso, exatamente. Nem o Teseu, nem os companheiros. Nem os retalhos, né? Isso. E aí, o que ela grita? O que é que ela grita? Oh, Teseu, você me abandonou. Não me abandona, Teseu. Me salva. É o meu acontece, minha muda. Nessa hora não toma jeito. Sim, exatamente. Ela diz, né? Ó Teseu, né? Onde estás? Eu não te vejo. Não, acaso me abandonas, né? Volta, me salva. Volta e me salva. Isso. Aí aqui, no exercício seguinte, que é mais difícil de fazer, porque tem que fazer tem que traduzir para o grego, né? Mas aqui é legal de você ler porque você vê a continuaçãozinha da história. Aqui é o mito, né? O mito continua assim, né? Enquanto, né, a Ariadne chama, né, o deus Dioniso, né, olha do céu para a terra, ele vê a Ariadne e se apaixona por ela. É isso que acontece no mito. E assim ele voa do céu para a terra, e quando ele chega à ilha, ele se aproxima dela e diz: Ariadne, não temas, eu, Dioniso, estou aqui. Eu te amo e quero salvar-te. Vem comigo para o céu. Ariadne alegra-se e vai com ele. E assim, Dioniso carrega Anaferei para o céu e Ariadne torna-se uma deusa, Teá, e fica para sempre Eisaei, né? Eisaei é uma forma de para sempre, né? Eisaei, no céu. Aí aqui eu acho que tem uma imagem de um vaso, né? Representando, né? Dioniso e Ariadne. Cadê? Onde é que tá? Tá aqui mais abaixo. Aqui, ó. Ah, sim. Dioniso é o quem está com como é que chama? Com um vaso na mão, né? Porque ele é o deus do vinho, né? Do teatro, né? E a Ariadne vai junto com ele, ao lado. Deus Baco, né? Sim, é o mesmo Baco. Só que Baco é o nome romano, né? Baco também era um dos chamamentos que ele recebia, né? Ele também, todos os deuses têm gregos têm assim, uns epítetos, né? Uns chamamentos, né? Umas invocações. Uma das invocações de Dioniso é Baco, né? Mas os romanos pegaram mais esse, né? O Baco, né? Então, deixa eu ver aqui. Nós temos ainda uns minutinhos, né? Então, aqui esse exercício, eu não sei se vocês vão conseguir fazer, é porque ele é um pouco difícil, porque é fazer, né, a conversão do português para o grego. Vamos agora. Mas vamos. Depois, se eu quiser, eu tento corrigir com vocês. Aí, vamos ver aqui um outro texto aqui. Um texto aqui falando do casamento. Um poema clássico, né? É de Hiponax, né? Do século VI a.C., né? Mas eles aqui diz que eles foram atribuídos ao Hiponax, mas provavelmente eles são de algum escritor da Comédia Nova. Então, na verdade, foram fragmentos que foram encontrados, né? Que provavelmente fazem parte de uma comédia,
mas que dentro dessa comédia devia se dizer, ó, lembra-se como o poeta Hiponax fala, ou disse, né? O casamento, tararã, 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 né? Então, como é uma citação, né? Você não pode ter certeza se foi realmente escrito pelo Hiponax, porque ele é uma citação que aparece num fragmento de comédia, né? A gente não tem a comédia toda, tem um fragmento dessa comédia, e é que ele não citou o nome da comédia. Mas continuando aqui, deixa eu ler aqui com vocês aqui o poema. O poema é um poema sobre o casamento. Ele não é muito grande, não. Deixa eu ver aqui. Aqui não está aparecendo todinho. Deixa eu ler aqui o começo. Gamos, kratistos, esti, andri, sofroni. Gamos é o casamento. Gamos. Kratistos é como se fosse o mais forte. O mais forte. Mas a gente pode dizer assim, o melhor. Então, tipo, o melhor casamento, ou o casamento mais forte, é para Estina Andri Sofroni. Andri Sofroni é o homem sensato, o homem que pensa bem, né? Um homem que tem razão, né? Ou não um homem racional, né? Para o homem sensato, Tropon Ginaikos Creston Rednon Lambanei. Aí aqui o verbo, você tem que primeiro olhar o verbo, né? Lambanei. Lambanei é tomar, pegar, receber, né? Aí aqui é para um homem, então o poema começa, né? O melhor casamento para um homem sensato é pegar, receber, né? O quê? Tropo. Isso. Ele é pegar, né? Receber, né? Como dote, como presente de casamento. Rednon é o presente, né? Rednon é o presente de casamento. Rednon. Aí o que é que ele recebeu o quê como presente de casamento? Tropon Ginaikos Creston. O Tropon é uma volta, é um jeito, é uma maneira, né? Uma maneira, um jeito, a gente pode dizer caráter, né? Um caráter Creston. Creston é útil, né? É um bom, útil, né? Um caráter bom, uma mulher boa. É receber uma mulher boa, uma mulher assim de bom caráter. Vocês estão entendendo? O Tropon Creston, uma mulher de bom caráter, né? Na verdade, aqui tá literalmente o bom caráter de uma mulher, né? O jeito bom, o jeito útil de uma mulher. No sentido de que ela não pode ser briguenta. Aí, Haltegar reproix oikia sois dei money. Halter é esta. Pois esta, né? Aí E aí, proix aqui é a outra palavra para o dote, né? Na verdade, o proix está no feminino, né? Então, este dote não seria esta, seria este. Pois este dote, sozinho, mone é sozinho, pois este dote sozinho, sóisdei, né? Salva, né? Oikian, a casa. Pois este dote sozinho salva a casa. No sentido de que, então, é como se ele dissesse assim, não, olha, o melhor casamento para um homem sensato é receber uma mulher boa, né, uma mulher de bom caráter, pois ela salva sozinha,
né, a casa, né? Aí, synergon hutos anti deipoines eke. Deipoines eke. Então, synergon é alguém, é o companheiro de trabalho, né? Um ajudador, um cooperador. Synergon é alguém que trabalha junto. Então, hutos, aqui é o este, né? Este, né? Este é o hutos, aqui está falando do homem, né? O homem sensato. Hutos, isso, sinergia. Aí, hutos aqui é o este, é o homem, né? Este, eke. Este tem, Tem, né? O verbo ter. isso, o verbo ter. Este tem, né? Uma cooperadora, né? Uma cooperadora, né? Essa aqui no Wikipedia. No lugar, anti, aqui está no sentido de no lugar, né? Ou, ao invés, ao contrário. Tem uma cooperadora, né? No lugar de uma despoines. Vocês lembram o que é déspotes? Déspotes. Senhor. O senhor, o mestre, né? Do escravo, né? Aí despoines é o feminino. Despoines é o feminino. Então, ele vai ter uma cooperadora no lugar do que uma senhora, né? Alguém que vai... uma mandatária. Isso, boa. Uma cooperadora no lugar de uma mandatária, né? Alguém que vai ficar mandando nele. Aí, continua aqui. Eunon é uma boa, bem disposta, é a boa mente, de boa, bem, alguém, ela vai estar bem disposta, né? Bem disposta. Bebayan é segura, firme, né? Bebayan é segura, firme. Ah, saiu aqui do lugar. Bebayan, segura, firme. Eis rapanta tonbion, para a vida inteira. Então, bem disposta, segura, para a vida toda, né? Para a vida inteira. Eis rapanta tonbion. Bem disposta e segura, ou firme, né? Para a vida toda, a vida inteira. Aqui ele deu confiável para Bebayan. Mas vocês entenderam, né? Que pode ser também segura, firme. Esse Bebayan pode ser segura, firme. Aqui ele botou confiável. Estou falando do vocabulário, porque ele deu o vocabulário aqui para você traduzir, né? Por toda a sua vida, né? Bem disposta, confiável para toda a sua vida. Todo mundo entendeu, né? O poema? Foi tranquilo, né? Interessante. Mas parece muito com a descrição com Eva, né? Esse ante é como esse negative. Esse aqui, né? Está diante dele como um espelho. Uhum. É virtuosa, isso aí. Então ele deu aqui algumas qualidades aqui, né? Tem um caráter, um jeito de ser creston, né? Ele falou também assim, ser um sinergon, né? Cooperadora, né? Eunon, né? Que tem uma bem disposta, tem uma mente boa. Bebayan, segura, né? Ser confiável, né? E aí ele deu algumas coisas assim negativas, né? Tipo despoiners, né? Ser uma mandatária, né? Uma senhora, né? Alguém que vai mandar, né? E dá essa ideia de que a mulher salva a casa, né? Oikian Sosdei.
E aí mas também tem um pouco dessa questão da mulher como se fosse uma mercadoria, né? Sei lá, um bem, né? Porque ele fala do presente de casamento, né? Do Rednon, do Proix, né? Essa ideia do dote, né? Bom, continuando. Aí a gente vai ver aqui embaixo, acho que dá tempo ainda, tem uns minutinhos. Lucas 13, 10. Eu não entendi como mercado, né? Eu entendi que ele quis dizer assim, que o melhor dote não é justamente assim, dinheiro, bens, é o caráter dela. Eu entendi assim. Bom, não, pode ter sido que a minha. Ela como mercado, Tá certo, tá certo. Não, a minha interpretação pode ter sido extremada. O... Deixa eu ver aqui com vocês aqui o Lucas 13, 10, 16, no finalzinho da aula. Então, aqui, deixa eu ver aqui. O contexto é esse aqui. Ensinava no sábado numa sinagoga. Deixa eu ver aqui. Ensinava no sábado numa sinagoga, uma das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão. Deixa eu botar aqui o que foi que ele disse. Ele disse: Rex remerai eisin en hais dei ergads destai. Então, 6, aqui não é Jesus falando, né? Aqui é o principal lá da sinagoga, né? O príncipe da sinagoga. Rex remerai eisin en hais dei ergads destai. O ergads estai. Então, 6 dias existem, né? 6 dias existem nos quais se deve trabalhar, né? Ergads estai aqui é trabalhar, realizar uma obra, né? Esse ergads estai é interessante porque ele é um infinitivo da voz média, não é da voz ativa, é da voz média. Ergads estai. Então, o dei aqui, ele é meio que impessoal. Então, ele dá essa ideia de se deve, é preciso, é devido. E raiz é um pronome relativo, assim, nos quais, né? Então, remera faz referência ao remera, né? 6, rex, remera. 6 dias, né? Existem, né? Eisin, existem en hais dei ergadsestai, nos quais se deve trabalhar. É mister trabalhar. Em altais, neles, né, nesses dias, né, neles, um ercomenoi terapeueste. Neles, então, ercomenoi é vindo, né, vindo, é do verbo ercomai. Aqui é um particípio da voz média, né? Ercomeno é um particípio da voz média. Então, é vindo, né? Como se ele estivesse dizendo assim, vocês podem vir, né? Vindo, né? Terapeueste. Terapeueste, aqui ele está dizendo assim, sejam curados. Aqui dá para a gente entender como até como voz passiva, né? Sede curado, né? Terapeueste. Caimé tei remerai tu sabato. E não, que é um não, né? Não no dia do sábado. Não no dia do sábado. Caimé tei remerai tu sabato. Apecrite
Apecrite de autoi. Apecrite de autoi. Então, respondeu a ele, né? O Kyrios, né? O Senhor. Aqui é Jesus. Jesus aqui está sendo chamado de Kyrios. Kai Eipen. Eipen é disse, né? Eipen. E disse: hipocritai. Aqui, ó, hipocritai. Isso, hipócritas, né? Tá no plural. Isso, hipocritai, hipócritas, né? São aquelas pessoas que julgam, né? Recastos. Rimon, toi sabatoi. Aí, recastos é cada. Aqui tá, pode ser todos, né? Você pode acabar traduzindo como todos, mas é cada, né? Recastos, rimon, é cada um de vocês, cada um de vós. Toi sabatoi, no sábado, o liei não solta, tonbun, o boi, altu, o boi, o próprio boi, né? Não solta o seu boi. Esse a conjunção ou, né? Ou ton onon, ou o burro, jumento, né? Ou o jumento, apotes fatness. A fatness, aqui ele deu como manjedoura, né? Acho que é manjedoura. Aí, fatness, cai, apagagon, e conduzindo, esse apagagon é conduzindo, aqui está na voz ativa, é um particípio da voz ativa. E conduzindo, potisdei, e conduzindo, potisdei é dar de beber, e o conduzindo, dar de beber, estão dizendo, cada um de vocês, no sábado, não solta o seu boi ou o seu jumento da manjedoura, né? A partir da manjedoura, né? Para fora, melhor, a partir da manjedoura, né? A pôr aqui, a preposição, ele botou aqui também para chamar a atenção aqui da preposição, né? A pôr, tes fatness, tá no genitivo, né? A pôr, tes fatness, cai apagagon, e conduzindo, potidsdei, e dá de beber. Então, acho que é isso, né, gente? Então, vamos revisar, né, a voz média, né, aqui um pouquinho as preposições e esses vocabulários. Na semana que vem eu vou fazer um exercício aqui para vocês de avaliação e aí vocês vão ter uma semana para poder terminar, ou talvez até mais, depende aí de como é que vai ficar a situação no UFC. Ainda vou falar com a coordenadora para saber como é que vai ficar. Tá bom? Professor, essa questão aí é a questão da gente ter que fazer prova presencial, é isso? Não é isso. A questão é se a gente vai dar uma pausa nas nossas aulas até a greve acabar ou não. Entenderam? Quanto de greve, professor? A greve está muito fraca. Demorou uma semana para votar. E aí eles disseram, não, agora é greve, vai começar segunda-feira. nunca vi greve assim. Não, voltamos a greve. Quando é que começa? Segunda-feira a gente começa. Bom, foi assim. Passaram uma semana votando a greve, com o maior suspense, não sei o quê. Aí a greve vai começar segunda-feira. Então, depois eu vou ver aí como é que foi. Porque a questão é essa. Se a professora... Eu vou falar com a professora, eu ainda não falei. Assim, se ela disser assim, não, continue dando suas aulas aí. Aí a gente continua. Tá entendendo? Ok. Porque ela não vai ter nada no sábado lá dentro da UFC. Porque
vai ficar parado, né, as coisas lá no prédio. Porque normalmente vocês têm que entender que ela mesma, ela vai todo sábado de manhã e fica lá, tá entendendo? Então, apesar de que ela não está dando aula, ela coordena, né, os grupos, né, e tem outro professor lá que dá aula, né? Então, às vezes alguns semestres ela dá ela mesma aula, né, também pega uma turma e ela mesma dá aula, né? E aí é aberto para inscrições, né, das pessoas poderem participar no sábado de manhã, né? Aí que é o modo assim normal. Esse modo que a gente faz aqui é o modo meio alternativo pós-pandemia que a gente começou a fazer. Vocês estão entendendo? Não havia essa alternativa desse como eu faço com vocês até a pandemia. O que a gente fazia era dar aulas no sábado de manhã, né? De 8 às 11h40, 12 horas, né? Então, agradeço pela participação de vocês hoje. Revisem esse conteúdo aqui da Voz Média, Voz Ativa. Eu vou cobrar. São 5 e elas são 6, né? Isso, professor? Sim. Alfa e beta das duas, né? Isso, por favor. Vai ter chamada, professor? Chamada. Se vocês puderem colocar o nome, eu acho que alguém saiu. Eu acho que não, acho que está todo mundo. Fora o Michel. Michel saiu. Michel saiu. Por favor, coloca o nome aí rapidinho. Acho que só o Michel saiu. Ai, tem muita coisa. Oi, professor. Oi. Pelo que... Eu vou fechar aqui a gravação aqui. Você espera eu fechar a gravação? Sim.